Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal da Escola de Imóveis e hoje eu vou falar sobre os maiores erros na hora de comprar um imóvel. E eu não estou falando só imóvel de investimento, eu estou falando também imóvel que você vai comprar para morar e eu vou compartilhar com vocês alguns erros que eu aprendi aí nesses mais de 10 anos investindo no mercado imobiliário, coisas que eu não prestava atenção e hoje em dia eu presto muita atenção na hora de comprar um imóvel. Antes de mais nada, se você não está inscrito, já se inscreve aqui no canal, acompanha lá no Instagram também, no @escola de imóveis, conteúdo todos os dias feito por investidor imobiliário sobre mercado imobiliário. Mas bora lá, vamos para o assunto de hoje, que é um assunto muito pedido aí do pessoal. O que eu considero que são os maiores erros, né, na hora de você investir e comprar um apartamento, um imóvel. Eu fiz uma listinha aqui, eu vou começar a pegar os tópicos aqui e eu separei em 3 tópicos, tá, pessoal? Erro de localização, condomínio e infraestrutura, padrão construtivo do imóvel, tá? Vou começar pelo primeiro tópico aqui, que é o erro de localização. Eu sempre falo que de todos os erros que você pode cometer na hora de investir em um imóvel, esse é o único erro que você não deveria cometer, porque obviamente esse é o erro que vai te trazer o maior prejuízo financeiro no longo prazo. Você comprar um imóvel na localização errada pode ser um grande problema, sim, para você conseguir aquela rentabilidade que você estava esperando, tanto em termos no valor de locação, ou se você comprou um imóvel para morar, depois na valorização na hora de vender esse imóvel, tá? Então, presta muito atenção na localização que você está comprando. Se você está comprando um imóvel para renda, para investimento, não fique apegado apenas no valor do metro quadrado. Ah, eu vou comprar aqui nessa localização porque o metro quadrado aqui é barato. O valor do metro quadrado, o valor que você está pagando, é apenas uma das variáveis que você vai considerar lá na hora que você está fazendo a conta do investimento imobiliário. Quem é meu aluno lá no Vivendo de Imóveis sabe que para fazer uma viabilidade a gente considera vários pontos, né, para considerar lá o retorno total de um imóvel de renda de locação. A localização sim vai influenciar quanto que você vai conseguir cobrar por metro quadrado, seja na locação tradicional ou Airbnb, e a valorização do imóvel. Mas não é o único ponto que você tem que considerar e que muitas vezes até pode fazer sentido você acabar comprando um imóvel numa localização que sim, ele custa mais no metro quadrado, mas que o retorno potencial e a valorização vai compensar muito esse valor que hoje você está pagando a mais no metro quadrado. E se você está comprando um imóvel para morar, aí obviamente que a questão da localização ela também é importante, mas são localizações e normalmente bairros diferentes, né? Você tem bairros e localizações que vão fazer mais sentido para quem está comprando para morar com a família e bairros que vão fazer mais sentido para quem está querendo investir para locação. Esse aqui não é um vídeo sobre viabilidade, sobre localização, mas isso precisa ficar muito claro, tá? Não necessariamente o bairro que você vai comprar para namorar é o bairro que você vai investir depois em um apartamento para locação. Falando de renda, obviamente a gente tem que pensar na questão dos inquilinos, né? Onde as pessoas que se mudam aí para sua cidade, onde elas vão morar, onde elas vão trabalhar, o que elas vão frequentar. E se você está pensando, né, do ponto de vista de quem está comprando para morar com família, talvez vai influenciar bastante ali uma escola, né? O que a pessoa vai fazer ali com a criança, uma praça, um parque, enfim, obviamente são necessidades diferentes, uma pessoa que compra para a família e um inquilino, tá? Então, por favor, pessoal, esse é um erro que custa muito caro você escolher e comprar na localização errada. Vamos lá para o segundo tópico aqui, que é sobre condomínio, tá? Aqui tem algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, tá? Primeiro, área comum, tá? Eu acho que existe sim, acho que é importante você ter área comum, tá? Eu não sou aquelas pessoas que é contra ter área comum, que acha que isso só onera o condomínio, enfim. Eu acho que para a liquidez do imóvel, depois na hora de alugar ou revender, é importante você ter uma infraestrutura ali no condomínio, mas a gente precisa entender, obviamente, o quanto que essa área comum
ou, né, toda essa infraestrutura vai onerar depois o custo de condomínio ou manutenção, tá? Claro que se você tem um número maior de apartamentos naquele condomínio, isso vai acabar reduzindo o valor do condomínio, muitas vezes mesmo que o condomínio tenha bastante infraestrutura, tá? Eu tenho, por exemplo, ali um estúdio no centro, que ele tem piscina na cobertura, dois subsolos de garagem, duas portarias, porque ele dá acesso a duas ruas 24 horas com porteiro, tem academia, tem salão de festas, tem lá junto com a piscina na cobertura, tem rooftop, coworking, tem bicicletário, tem mini mercado, tem lavanderia, tem pet place, enfim, tem uma infinidade de coisas e o condomínio, acredite, me custa R$ 375 já com a água, já com os custos do síndico, do condomínio, etc, tá? É isso que eu pago de condomínio com toda essa infraestrutura no centro de São Paulo, tá? Não estou falando de uma cidade do interior, eventualmente um local que o condomínio pode ser mais barato, tá? Então esse é um bom exemplo, tá? De um prédio que ele oferece uma infraestrutura completa pro inquilino ou pro hóspede, enfim, mas ele não tem um custo de condomínio alto, porque ali tem aproximadamente 250 apartamentos, tá? A maioria é estúdio, mas tem também de 1 e 2 dormitórios no mesmo prédio, tá? Outro ponto importante, tá? Se você está investindo para fazer Airbnb, é entender a convenção do condomínio, tá? Isso é muito importante. Se a convenção do condomínio permite que você faça a alocação por curta estadia, por diária, eu sei que isso aqui é uma polêmica, eu mesmo, né? O meu entendimento é que a lei do inquilinato ela permite, etc. Mas, infelizmente, né, as últimas decisões que a gente teve lá em Brasília, elas bateram muito nessa tecla, tá? Que a convenção do condomínio precisa permitir o Airbnb. Então, hoje em dia, é um ponto muito importante que eu olho se eu estou comprando um imóvel para fazer Airbnb, eu preciso deixar claro, preciso estar na convenção de condomínio explicitamente que pode fazer o Airbnb para não ter uma incomodação no futuro. Não que convenções que não tenham você não consiga fazer. A maioria hoje em dia que tem Airbnb não necessariamente vai ter ali o texto na convenção, porque são convenções mais antigas, tá? Mas partindo do princípio que você está comprando um novo imóvel agora e você quer ter uma segurança jurídica maior, presta atenção na convenção, tá? E claro, muitas vezes o prédio ele permite o Airbnb, mas eventualmente não vai permitir o acesso ao hóspede a uma piscina, uma área comum, etc. Então é importante entender, né, o que você está comprando ali, qual o acesso que você vai poder dar depois para o seu hóspede do Airbnb. Outro ponto, pessoal, é acesso, né? Quando eu falo de acesso, eu falo também de não acesso necessariamente às áreas comuns, como eu falei agora, mas portaria, né? Como que funciona a portaria, se ela é presencial, se ela é digital, enfim. Isso é bem importante, né, para você conseguir depois fazer um Airbnb, entender como que vai ser essa dinâmica, porque é inviável você ter que ficar levando chave, tá? Isso vai deixar a sua operação muito cara. Por outro lado, se você está, obviamente, comprando um imóvel para morar, sim, as pessoas preferem portarias presenciais, então pode ser um ponto importante na hora de você revender depois para uma outra família, tá? Sobre o condomínio, é isso, tá? Se eu tivesse que elencar aqui, pessoal, 3 áreas comuns, 4 áreas comuns que eu acho importante, tá? Para uma liquidez do imóvel e para uma locação, eu diria que de fato é uma academia, um coworking, um salão de festas, eu acho importante, menos para locação, mas mais para moradia, né? Academia, então academia, coworking, salão de festas. Se for estúdio, precisa ter lavanderia, tá? Para você não precisar colocar uma máquina de lavar dentro do apartamento. E claro, a piscina ela é um diferencial, tá? Mesmo aqui em São Paulo, que chove bastante, as pessoas gostam de piscina, apesar de que nem todos os meus estúdios de locação aqui tem piscina, tá? Eu tenho mais de 2 aqui que não tem piscina e isso não é um problema na hora de alugar, tá? Vamos lá, o último ponto, ele é bem importante e são coisas que você só vai aprendendo na prática, tá? Que é o padrão construtivo, tá? Como que foi construído e qual que são, de certa forma, o manual, né? Que diria assim, o que que você pode ou não pode fazer
por causa da infraestrutura e da estrutura daquele prédio no seu apartamento, tá? Eu vou começar com um tópico que é bem importante, tá? Que é a questão do ar-condicionado, tá? Muitos empreendimentos aqui em São Paulo novos não permitem a instalação de split. Eles não têm nem a parte, digamos, estrutural, elétrica ali, né, da previsão, nem a parte para você colocar ali o equipamento, né? Que normalmente é uma área técnica ali que você precisa colocar as máquinas, tá? Então esse é um ponto bem importante, tá? Esse apartamento mesmo que eu moro aqui não tem a previsão, tá? Hoje em dia, se eu fosse comprar um novo apartamento para moradia, eu iria me preocupar mais com essa questão do ar-condicionado, porque o último ano aqui foi bem quente, tiveram alguns momentos de calor extremo aqui em São Paulo, tá? Outro ponto, tá? Alvenaria estrutural. Eu tenho vários apartamentos que eu comprei que são alvenaria estrutural, mas isso vai acabar te limitando o que você pode ou não pode fazer. Na alvenaria estrutural, para quem não sabe, é a parede que está suportando, né, a parede e a laje de cima. Na estrutura convencional, que você tem um pilar e uma viga, a parede ela não tem função estrutural. Então, quando é alvenaria estrutural, você não pode nem rasgar a parede para trocar um ponto de tomada. Você tem que fazer toda a mudança por fora, tá? Através ali de um fio, ou escondido numa marcenaria, ou de uma canaleta externa, enfim. Então, se você pretende fazer muita mudança no seu apartamento, se você está comprando talvez para morar e você quer fazer muita mudança na planta, a alvenaria estrutural pode não ser a melhor opção para você. E muitas pessoas leigas que não conhecem de arquitetura e engenharia acabam comprando a alvenaria estrutural e depois, putz, não conseguem fazer as mudanças na planta que elas queriam, tá? Outro ponto, chuveiro a gás, tá? Esse aqui talvez é menos relevante, mas sim, tem pessoas que preferem, né, um aquecimento a gás, e também muitos edifícios novos aqui em São Paulo não têm infraestrutura para chuveiro a gás, nem aquecimento, obviamente, de água quente na cozinha, no banheiro, etc, tá? Vedação de parede, esse aqui é bem polêmico, tá? Eu até nem acho que a alvenaria estrutural seja tão ruim em termos de vedação de parede, mas uma coisa que eu me preocuparia mais até é a questão da vedação de tubulação, de água, esgoto, de laje, enfim. O próprio apartamento que eu moro aqui eu consigo escutar quando tem água correndo ali na tubulação, né, no shaft, entre os vizinhos de cima, tá? Isso é algo também que eu prestaria atenção novamente quando eu fosse comprar um apartamento para morar. Talvez um Airbnb, né, um hóspede que vai ficar 2, 3 dias, ele não vai se preocupar e prestar atenção nesse tipo de coisa. Talvez isso é de fato para uma locação maior ou para um apartamento de moradia, tá? E um ponto bem importante, tá? Principalmente para estúdio, mas também apartamento de 2, 3 dormitórios, aí eu falando do quarto, é a questão do blackout na janela, tá? Um ponto que eu acho muito importante é ter o blackout já na estrutura ali da janela. Você não precisar colocar uma cortina de blackout por dentro, tá? Porque, claro, a vedação ali, quando ela está dentro da janela, que é aquele rolo que você desce por dentro da janela, ela acaba vedando muito bem. E aí, se você quiser colocar até um blackout a mais, vai de fato deixar o quarto bem escuro. Um erro bem comum, né, que eu vejo o pessoal que compra estúdio, que o estúdio tem apenas, por exemplo, uma sacada, né, uma janela grande, é a pessoa depois não fazer um bom blackout por dentro, e aí, coitado da pessoa que vai morar ali, ela vai acordar às 6 da manhã com a claridade. Bom, pessoal, esses foram os 3 tópicos que eu elenquei aqui para falar de erros, tá? Que eu prestaria atenção e erros que eu também já cometi ao comprar um imóvel. Se vocês têm algum outro erro que vocês gostariam de destacar, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês pessoalmente e vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal da Escola de Imóveis. Valeu!